Olá, sou o Uri, cofundador e CRO da Swap. Estou com o Daniel, especialista em estratégia de serviços financeiros da Olist. Daniel, bem-vindo, muito prazer falar contigo hoje nesse evento que está sendo incrível de RP. Beleza, prazer é meu aí, tá participando aí do evento, né? A gente está conversando há um tempo, então estamos sempre disponíveis aí. Obrigado. Acho que vale a gente começar trocando uma ideia sobre aquilo que a gente realmente está vendo aqui, né? Tem muitas empresas diferentes no RP Summit, com abordagens e produtos até inovadores, e seria muito bacana ouvir, na sua visão, quais são as principais tendências para o mercado de RP. Tá. Bom, você andar pela feira aí, você vai ver que tem automação em basicamente todas as barracas, assim, tá todo mundo falando disso. Eu acho que não tem como descartar, tanto da Olist como outros RPs, você facilitar ali a rotina financeira, você deixar aquilo que não é tão importante para o core, que é vender e lucrar, assim, mais rápido, mais prático. E eu acho que cada vez mais você vê o SaaS verticalizado. Você não vê algum RP que tenta atender basicamente todo mundo. Ou ele atende muito bem restaurante, muito bem indústria, muito bem empreendedor e PME, sabe? É muito focado. Acho que a verticalização é um dos padrões aí que eu duvido alguém encontra. Muito bacana. E uma coisa que me chama muito a atenção, a gente ouviu em algumas palestras, conversando com algumas empresas aqui, foi a questão do cloud, da nuvem. É uma coisa que não é nova, né? Uma tendência que já se consolidou, mas mesmo assim não são todas as empresas de RP que trabalham na nuvem. Na sua visão, por que essas empresas ainda não foram todas desse formato e quais são as principais vantagens de operar em nuvem? Olha, eu acho que dos RPs grandes, eu não imagino alguém não estando numa cloud, AWS, o que quer que seja. Principalmente porque o RP ele é um acesso, ele é um login e senha, né? Então o seu custo é armazenamento. E se você deixa isso extremamente caro ou começa a barrar com que o seu cliente organize os dados, às vezes você vai perder informação muito crítica ali sobre ele. Então assim, custo de RP é armazenamento. E, assim, um custo, vamos dizer assim, marginal ali se você emitir alguém. Então não imagino alguém abandonando a nuvem, e se alguém não está fazendo isso hoje, acredito que talvez o processo de implementar isso às vezes não seja tão prático, o cara não tem um port que faça sentido, ou o cliente dele ali não necessita desse volume. Mas assim, para mim parece ser tão prático que eu não consigo pensar muito o que alguém foge disso, sabe? Bacana. Além dessa questão de nuvens, ou até conectado nessa questão de estar na nuvem e todas as possibilidades que se oferece, o que mais você está vendo os clientes de RP buscarem? Assim, no geral, eu estou vendo eles buscarem softwares bem adaptáveis, né? Quando você se prende a um sistema, basicamente a sua empresa gira em volta daquilo. Então, tem sempre alguma preocupação de, putz, eu trabalho com importação, será que vai estar adaptado à nova reforma tributária? Vai ser fácil? Quanto tempo vai vir essa novidade? Então, eu vejo que quando ele quer um RP, ele quer alguém muito focado naquele nicho, sabendo que qualquer novidade, esse cara vai se adaptar mais rápido do que os outros. Então, assim, eu entendo que essa é uma das maiores preocupações dos clientes, assim. Integrações, isso eu acho que todo mundo consegue fazer muito bem, muito simples. Um webhook, uma API ali, as coisas vão rápido. Mas se ele não entende muito a dor daquele cliente específico, provavelmente você vai ficar desamparado ali muito rápido. Então, acho que essa é uma das maiores preocupações. Faz bastante sentido. E me parece que isso só é viável dentro de uma trajetória de inovação, digitalização e real modernização do software. Né? É difícil você ter um grau tão alto de adaptabilidade, agilidade, sem esses pilares. E quando a gente pensa nesses pilares, me vem muito à mente também uma frase que ficou muito conhecida da Angela Strange, né, que é uma sócia de um grande fundo de VC americano, a A16Z, em que ela fala que todas as empresas vão ser fintechs, né, e que isso faz parte de um processo de digitalização que começa com web, passa pela nuvem, e depois o terceiro passo é justamente plugar esses serviços financeiros dentro dos ecossistemas. Você acredita nessa afirmação? Olha, eu acho que é bem provável assim, porque
Não vou nem falar da questão financeira de você conseguir rentabilizar aí o lado transacional, que é às vezes muito superior do que o RP consegue, mas que você tem o cliente ali preso na sua jornada, você consegue acompanhar tudo que ele faz, tudo que ele precisa, e os produtos financeiros que hoje estão fora da sua jornada. Então, se você consegue pegar o que um banco grande faz por fora muito melhor, muito mais prático, às vezes não tem por que esse cara não contratar esse produto. Então, para mim, parece que lá na frente vai ser tão fácil você conectar um BaaS, um SaaS, uma infraestrutura e jogar para o seu produto, mesmo não sendo o core da sua operação, que competitivamente, se ninguém fazer, acho que, sabe, vai estar fora, vai ser meio que varrida. É bacana ouvir isso, esses benefícios, porque realmente faz muito sentido, né? Não só aumentar a rentabilidade da operação, mas se conectar com muito mais profundidade com a jornada dele, manter ele no teu ecossistema. Isso faz muito sentido. E acho que para vocês, com uma plataforma bem completa, tem muitas oportunidades de se plugar na jornada desses clientes. Por onde começar? Tá. Eu acho assim, a Olist tem um pensamento e uma estratégia de como seguir, mas qualquer RP eu acho que não foge à receita. Você tem que entender exatamente quais produtos financeiros são mais críticos para o seu cliente. Né? Assim, é meio genérico, mas se for algum cara que é um RP voltado à importação, às vezes o produto financeiro que você vai bater assim na veia é câmbio, é o jeito dele fazer a alfândega ser mais rápida, ele ganhar 2 dias. Se for um RP de restaurante, tipo a Square, Toast, quem quer que seja, é ali na gestão de pedido, com garçom, ou um fluxo de caixa facilitado para um mês de carnaval que não vende nada. Então, eu acho que assim, pegar exatamente qual produto financeiro para o seu RP verticalizado faz sentido, é daí onde você constrói o roadmap. Se você quiser fazer alguma coisa assim, faz payments, faz cobrança aleatória, sem ouvir o cliente, eu acho que é você começar assim, muito no escuro e, cara, eu acho que vai dar errado. Então, assim, o processo é ir lá com o cliente mesmo e, sabe, partiu dele, tem muito como dar erro. Bacana. E para a Olist, como que vocês estão olhando para esse roadmap? Tá. A gente entrou no mercado de fintechs, começou a estruturar isso justamente porque o empreendedor ali que ele está começando, ele tem uma rotina financeira complexa, né? A Olist até acho que é uma das coisas que sempre fala, ela nasceu de uma lojinha de artesanatos, então ela nasceu como empreendedor. Então foi muito mais fácil ter essa conversa, se colocar no lugar do empreendedor e falar, pô, eu tenho dificuldades em cobrar de certas maneiras. Cara, nosso produto nasce dessa dor. Tenho dificuldade de me relacionar, de me organizar. O produto sai dessa dor. Então a gente está atacando muito, assim, um 80-20. Não cobre todas as funções ainda do mercado, mas a gente está cobrindo aquilo que realmente modifica o dia a dia do nosso lojista ali, do nosso parceiro. Que bacana. Como que está sendo o impacto para essas plataformas hoje com os produtos que vocês têm trazido? O impacto, de que forma, assim, só para eu entender? Aí é realmente para as organizações que vocês estão servindo, para os departamentos que vocês estão servindo, os financeiros, as diversas áreas que hoje estão colhendo frutos das soluções que vocês oferecem. Beleza. Acho que a gente tem alguns grandes cases assim da empresa que quando a gente montou tinha uma expectativa de mudar o dia deles, mas foi muito acima. Principalmente na rotina financeira. Então, assim, às vezes o cara, ele não sabe o que ele não sabe. Então, ele começa ali a organizar e para ele tá tudo bem, mas quando ele vê a quantidade de dinheiro na mesa que ele deixava por não saber quando cair um pagamento e pegar um crédito à toa, não saber se organizar, e aí, putz, não viu que o dinheiro caiu, sabe? Coisas simples, mas que quando ele para ver, era muito mais do que ele paga, talvez uma mensalidade do RP, e assim, ele não tinha realmente noção da perda, e principalmente em realocação de time. Então você tem ali pessoas que estão diariamente para fazer alguma conciliação na mão, ou elas são alocadas em coisas extremamente burocráticas que a tecnologia já consegue suprir, e você libera esse time às vezes para venda, para pensar em estratégia, para pensar em novos produtos, melhorar o seu suporte, experiência do buyer mesmo, né, que a gente se relaciona com o seller. Então, assim, tirar essa rotina financeira, às vezes, só permite que o cara foque no importante, né? Então, acho que esse foi o nosso papel, assim, entrando uma fintech no ecossistema da Olist. Faz muito sentido.
Faz tanto sentido que a gente fica se perguntando por que não mais, por que não antes. Imagino que tenha um monte de dificuldades nesse processo, não é tão simples. Quais são as principais dificuldades que vocês enxergaram em toda essa trajetória de trazer serviços financeiros para dentro? E como que vocês estão contornando isso? Olha, acho que uma das dificuldades, assim, que ela é bem crítica, que você entra num ambiente com muito mais regulação e com muito mais impacto na vida do seu cliente. Uma coisa é o seu sistema cair, e aí ele volta, organiza o RP, coloca aquilo manualmente. Mas quando você está falando de pagamentos, você pode atrapalhar ele com uma venda, você pode atrapalhar ele com um relacionamento com o cliente. E são dados muito mais críticos. Você não pode errar ali quanto que ele tem um saldo na conta bancária. Você tem que ser assim muito mais atento. A Olist já trabalha com isso e já tem assim uma conexão de ter dados extremamente confiáveis ali para o cara tomar essa gestão. Mas quando você está na ponta ali do lado fintech, acho que traz muito mais responsabilidade, assim, porque então a gente teve que começar bem aquilo que consegue fazer com qualidade, em vez de, sair acelerando e entregar 1 milhão de produtos, sendo que poderia quebrar a experiência com aquele cliente e, às vezes, ele sair totalmente do ecossistema. Então, assim, não perder o cliente, eu acho que foi muito mais importante do que sair empilhando 20 produtos em cima dele, todos meio capengas. Então, acho que esse foi um passo, assim. Às vezes é mais importante fazer uma coisa de cada vez com consistência, deixar sempre a porta aberta para um próximo passo, Sim. em vez de sair querendo dominar o mundo e se atrapalhar e acabar até perdendo o teu serviço que começou tudo, né? Veio com a experiência de, assim, a expectativa de somar e acaba destruindo o que você já tinha construído de relacionamento. Então, exatamente. E é muito difícil ter essa conversa sem falar um pouco dos riscos, né? Porque achei muito interessante como você traz que os serviços de software realmente têm uma criticidade menor em vários aspectos. E na medida que você começa a conectar e fazer parte da jornada financeira, os riscos são diferentes, né? Você está realmente mexendo no dinheiro de verdade. Isso, obviamente, impacta e é influenciado por questões de compliance, regulamentação, segurança. Então, acho que é impossível não falar sobre esse assunto. Como que vocês têm endereçado a questão de gestão de risco e segurança? Sim, os dados que o cliente já compartilhava com a gente só pela gestão do RP, eles já são bem críticos e sensíveis. Eles envolvem coisas do pagador, envolvem movimentações financeiras. A gente sabe, às vezes, mais sobre a empresa do que quem está trabalhando lá no dia a dia, mesmo não fazendo parte daquele CNPJ. Você conhece muito sobre ele. Então, quando a gente entrou no ambiente assim de mexer com as finanças dele, acho que a responsabilidade continua a mesma. E você não pode, assim, perder a mão com esse excesso de novos dados que entraram, né? Então, ele compartilhou isso por um motivo. Você tem que saber que você não pode sair compartilhando com outros parceiros, cotar outras coisas, ou tentar rentabilizar isso de uma maneira que não esteja alinhada com o que o seu cliente contratou, né? Que, assim, por experiência, às vezes você contrata um serviço, quando você vê, você está no Sport, mudou alguma outra coisa, você está recebendo ligação de uma imobiliária que você nunca entrou em contato. Então, eu acho que todas as pessoas que contratam um RP e se aprofundam no serviço financeiro têm esse medo. Então, eles tomam bastante cuidado de falar, a gente combinou que vai fornecer até aqui e é aqui que a gente para, né? Então, você não pode sair assim, sabe? Ser meio ganancioso e querendo pular por cima do que você tem combinado com o seu cliente. Acho que é isso uma coisa que a Olist respeita bastante. Faz muito sentido. E passo a passo, o tempo vai passando, vocês vão aprofundando as soluções e rapidamente o longo prazo acaba virando realidade. E aí eu queria te pedir para fazer um exercício de futurologia mesmo. Falar dos próximos 3 a 5 anos. Qual que é a tua visão para esse mercado de RP, dessa convergência com serviços financeiros, automações, AI? Para onde que esse mercado vai e como que isso se conecta com a estratégia de vocês? Assim, é sempre meio difícil, né, dar um chutão aí para os próximos anos. Eu acho que 5 anos atrás ninguém adivinharia que hoje IA com agentes e tudo mais estaria em alta, mas sem devagar muito, assim, focando bem nessa questão de IA, como um RP ele está muito voltado às rotinas financeiras, ele tem dados o suficiente para você
trabalhar essa automação, eu acho que agentes de IA em todas as pontas da cadeia vão acontecer. Assim, não consigo imaginar isso sendo muito diferente até pela feira hoje, enfim, toda essa movimentação. Mas eu vejo que talvez a tendência esteja também um pouco mais para a questão humana. Porque as pessoas hoje já não é mais novidade você ser atendido por um chatbot. Mas quando você quer um produto, você quer uma confiança, você quer ter um laço, eu ainda vejo muitos clientes querendo ser atendidos no telefone, sabendo que está falando com uma pessoa, ou saber que aquele histórico é alguém que ele gosta e tem um relacionamento ali como um gerente de conta de banco, que é o que muitas pessoas, assim, têm ainda muito carinho. Então, eu vejo que a tendência vai ser automatizar tudo que for, mas o relacionamento eu acho que ainda vai ficar mais humano, sabe? Assim, é um palpite entre vários, mas o que eu acho. Muito bacana. Daniel, eu queria te agradecer. Foi um papo incrível, sensacional, ouvir a tua perspectiva, a visão e a história, a trajetória da Olist. Tenho certeza que a gente vai ter muitas oportunidades para continuar trocando sobre esses assuntos e, inclusive, construindo soluções em conjunto. Então, muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço o convite. Valeu.